A gente achou que estava gravando, não estava. E então sempre vai ter sempre vai ter alguém envolvido além de nós. Então eu estava pensando, meditando essa semana sobre isso sobre esse assunto, né, que nós estamos tratando, me perguntar assim para vocês, uma situação em que o que você fez, alguém reconheceu, algo que for bem simples, por mais que seja simples, que você de repente não dê tanto valor, mas que alguém reconheceu o que você fez. Aí eu quero que você pense assim, ó, qual é o sentimento, o que você sentiu quando alguém te agradeceu? Eu acredito que seja um sentimento bom, porque a gente acaba se sentindo, assim, digamos, útil, valorizado, pô, a pessoa viu o que eu fiz, né? E também tem aquela questão de quando você se dedica em fazer algo e passa batido. Ninguém viu, né? Ninguém disse muito obrigado, por mais que não seja uma obrigação, né? Mas tem uma diferença. Eu acho que a gente se sente muito melhor quando alguém reconhece quando a gente faz alguma coisa, né? Então, eu digo assim, não para a gente olhar para nós, é só para a gente olhar como a gente se sente e nós aplicarmos, porque se nós se sentimos bem quando as pessoas nos reconhecem ou quando as pessoas são gratas pela nossa vida ou por algo que a gente faz, será que de repente a gente não tem que começar a fazer isso com mais frequência para que as pessoas que estão ao nosso redor também se sintam bem, se sintam valorizadas? É, e essa valorização que a gente dá, às vezes, num simples ato, será que não é um combustível para que as pessoas comecem a fazer cada vez mais, servir cada vez mais, dedicar sua vida em fazer bons atos, em ser mais prestativo, né? Então, acho que falta um pouquinho da gente reconhecer um pouco mais aos que estão ao nosso redor. E a mesma coisa serve para o contrário, que é o assunto que nós vamos tratar mais para frente, que é em relação à murmuração. Agora eu quero que você pense assim, ó, alguém já reclamou ou já murmurou de algo que você fez? Ou já reclamou de você de alguma situação? Né? Então, aí fica pensando assim, da minha parte já reclamaram de alguma coisa que eu fiz e tal. E aí fico pensando assim, como é que a gente se sente quando alguém reclama de nós ou do que a gente fez? Eu acho que é um sentimento ruim, é algo ruim, né? Então, o que que a gente escolhe fazer? Qual é a nossa atitude? Né? É a gente ser mais grato ou a gente só reclamar, só murmurar? Né? De repente a pessoa está tentando ser prestativa, fazer alguma coisa em nosso benefício e a gente acaba murmurando. Né? Vamos botar nosso dia a dia e trazer mais para a área espiritual. Deus, a Bíblia é clara, né? Até a Sônia falou agora no versículo que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se Deus nos ama, se a gente tem essa certeza que Deus nos ama, a gente tem que olhar num ponto de vista de Deus, digamos assim, numa visão macro, né? Olhar num todo. Eu creio que o Senhor tem, num plano geral, o nosso bem. Né? Então, todas as circunstâncias, por mais que para nós, a nosso ponto de vista, possa não ser muito boa, muito agradável, mas aquilo ali está sendo, digamos, para nos transformar, para fazer a gente avançar, para nos ensinar. Então, até mesmo essas situações, né, até as coisas, às vezes, que para nós é ruim, mas que acaba nos auxiliando no nosso crescimento, a gente tem que ser grato. Porque se a gente for olhar com os olhos de Deus, toda aquela situação vai nos fortalecer, vai nos transformar, vai fazer a gente amadurecer. Então, eu creio que é para o nosso bem. Então, se é para o nosso bem, por que não ser grato ao Senhor por Ele estar nos colocando em situações em que vai nos amadurecer? E se a gente reclamar, a gente já sabe, digamos assim, qual é o sentimento que Deus teria, Ele tentando fazer o melhor para nós e nós reclamando, né? A gente fala num âmbito assim um pouco mais natural, né? Mas você imagina um pai entregar o seu filho por vamos dizer assim, uma geração inteira, e essa geração inteira ainda reclamar do que Deus faz. Né? Então, só para a gente ter assim, um pouquinho, ampliar um pouco a nossa visão em referente a nós começar a olhar um pouco para o lado de agradecimento
e tentar focar menos na questão de reclamar. Até porque um pastor uma vez falou algo que me chamou muita atenção, que quando você clama ao Senhor é porque você está buscando algo. Você está, né, pedindo algo, clamando uma vez. Agora, quando você reclama, é como se você estivesse pedindo novamente, né? Só que, normalmente, quando a gente reclama de alguma coisa que era para ser bom, era para a gente agradecer, mas a gente está reclamando, como se a gente estivesse pedindo mais situações ruins para nossa vida, né? É que a gente não se atenta, às vezes, à palavra do reclamar. É como se você estivesse clamando duas vezes por aquela situação que você não está gostando de passar, né? Mas era isso, já até falei demais. Mas é isso? Ei, Suzana, eu ia Oi. falar exatamente isso que o Rony falou, né? Eu ia complementar, levantei a mão para falar, porque quando a gente reclama, a gente está clamando duas vezes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente agradece, automaticamente a graça desce. Quando a gente Olha, agradece, a graça desce. E quando a gente reclama, a gente clama duas vezes aquilo. Então, se aquilo tá ruim, vai ficar duas vezes pior, né? É bem interessante mesmo que eu Verdade. estava vendo e meu, lembrando, isso é né? uma chave, hein? É. Quando a gente agradece, a graça desce. Bem, Olha, olha, anota isso aí para mim, Mari, que depois eu quero copiar de ti. Quando a gente agradece, a graça desce. Quando é, reclama, daí vem duas vezes o que é ruim, né? Exato. aham. Então, quanto a gente mais agradecer, né, inclusive, né, a multiplicação dos peixes, quando Jesus fez, que está lá em Lucas, né, ele levantou e deu graças, né? E então tudo que a gente dá graça, né, a graça desce, né? Então tudo que a gente Pensa se ele tivesse agradece, né? reclamado pela quantidade dos peixes. Se ele tivesse, eu tenho só 5 pães, 5 peixes, né? É. Se ele tivesse reclamado, mas não, ele levantou e deu graças, né? Pelo que ele tinha, né? E aí o Senhor Se ele tivesse reclamado, teria virado em nada esses peixes Nada. então, ali, alguém teria avançado da mão dele, teria comido na hora, né? sim, sim. Aham. Teria Bem, virado em nada. esse texto aí que a Miriam trouxe, ele é tão interessante porque tu vê, né? A Bíblia diz que foi um jovem que trouxe, né? Tem um texto que diz que foi um jovem que trouxe que o que tinha ali era pouco, mas foi trazido por uma pessoa. E aí tu imagina se essa pessoa que tinha só isso reclamasse. Pô, eu só tenho isso, ainda vou ter que dividir, né? E o que aconteceu? A pessoa foi de bom grado e conseguiu alimentar, né, uma multidão. Então, essa parte de você ser grato, né, não é como a gente falou na outra reunião, as nossas atitudes elas influenciam não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor, Das né? pessoas que estão ao redor, né? Ele, Tanto na murmuração quanto na gratidão. ele foi grato pelo que ele tinha, né? Tá? Foi grato com o que tinha. O que ele tinha era aquilo ali e ele ainda quis compartilhar, né? É incrível o coração dele, né? Porque ele vê uma multidão e diz assim: Olha, eu tenho isso aqui. Meu Deus. Então, uma sugestão que eu acho que é muito legal, uma dinâmica para fazer, já é bem conhecida, tem aquele pote da gratidão, mas a gente não precisa fazer um pote. A gente pode fazer um cantinho da mesa, no quarto, onde a gente faz a tarefa. É sempre ter uma parte do caderno, da aula ali, é sempre ter um canto ali do caderno e, e fazer um quadro de gratidão, escrever ali ao que você pode agradecer. Todos os dias, pelo menos, você escrever uma coisa. Você vai ter 1 milhão de coisas para agradecer todo dia, óbvio, né? Mas pelo menos uma coisa você se dedicar a escrever ali, naquele quadro, naquela página do teu caderno, onde você quiser, o que você tem a agradecer ao Senhor naquele dia. Pelo menos uma. Sei que você vai ter várias coisas, mas faça essa dinâmica diariamente. Pelo menos uma coisa eu tenho certeza que você vai ter para escrever
Prima, vê se aparece o Gustavo aí. Tem alguém Ele, querendo entrar aí, Rony? Não, ainda é, não. Não eu acho apareceu. que ele vai conseguir, ele está botando o passo ali, a senha, Jesus, né, maiúsculo, né? É, tudo maiúsculo. Ele botou para mim aqui agora qual era a senha. Eu acho que ele vai tentar entrar, se vocês de repente vê aí, Gustavo. A notificação vem na minha tela aqui. Ah, Ah, tá, vai aparecer. uhum. Ao contrário da gratidão, é como a gente tinha falado, é a murmuração, né? É a pessoa ser ingrata. E isso é uma coisa terrível, adoece, isso mata, seca a pessoa. A gente precisa observar muito isso. Tem um personagem de televisão, não sei se vocês conhecem, mas os mais velhos, eu sei que vão conhecer, que é o Zé Buscapé. Todo mundo já ouviu falar no Zé Buscapé? Que é aquela família de urso que vivia no interior da floresta. E daí a mulher dele mandava, ai, Zé, vai fazer não sei o quê. E ele ficava, ele ficava reclamando, ele só queria saber de dormir, O preguiçoso, Gustavo assim. conseguiu entrar. Glória a Deus, aleluia. Oi, Gustavo, seja bem-vindo. Oi, Guga, glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, Guga. Então, esse Zé Buscapé ali, ele sempre estava reclamando das coisas. Depois vocês procurem, quem não conhece, mas eu sei que a Miriam já ouviu falar, o Rony, né, os mais velhos conhecem. Ele era o chefe da família, um urso, assim, é uma família de urso, e toda vez que alguém pedia para ele fazer alguma coisa, ele saía resmungando e ninguém entende o que ele fala, porque ele fica fazendo. Ele reclama tanto que ninguém nem entende o que ele fala, assim. E tem muito adolescente por aí que sofre essa síndrome de Zé Buscapé, que você não pode pedir nada que a pessoa fala, ai, que saco, vou ter que fazer, ai, nhenhenhen, ai. Então, a gente tem que cuidar com isso, né? Para a gente não se tornar um Zé Buscapé na vida, porque isso é um hábito terrível, né? Daqui a pouco a gente não percebe, isso se torna uma rotina na vida da gente, a gente se torna um murmurador aí, vive resmungando pelos cantos se a gente não cuidar, e a gente tem que cuidar mesmo, porque isso faz mal até para a saúde. A murmuração faz mal até para a saúde. Começa a sabe como é que é o murmurador? É assim, ó. Você ganha um celular, você fala, ai, mas não era esse. Ai, pois é, mas esse tênis aqui não era bem o que eu queria, porque o do meu amigo é bem mais legal. Ai, mas o meu cabelo é tão feio, eu queria ter igual da outra. Ai, mas não era bem essa comida que eu queria comer. O murmurador é assim. Ele não consegue ver nada de doce, de belo na vida, sabe? Ele começa a ver tudo amargo, tudo ruim, tudo. O murmurador é assim. Ele vai para a aula, a professora diz: abra o livro no caderno, na página 15. Ai, mas tem que abrir o livro na página 15. Cara, pode observar. Você observa o murmurador, ele é assim. Por quê? Porque isso começa a entrar na vida da pessoa. Por quê? Porque para de agradecer, para de ser grato, começa a entrar reclamação, reclamação, reclamação. E aí ele não percebe mais. Porque isso é igual uma doença, é igual um vício. É a A pessoa prática, não né? consegue dizer, mãe, obrigada porque essa comida estava uma delícia. Pai, obrigada que você foi trabalhar hoje. Professora, obrigada pela aula. Hoje foi, ó, bem legal. Você não precisa falar todo dia. Mas, sabe, de vez em quando, fala para a tua professora que ela é legal. Sabe? Se ela não é, profetiza. Para ela ser um dia. Se ela não é, profetiza que ela vai ser um dia legal. Isso entra no teu coração, né? E É começa. isso, Zana. E Ah, detalhe, né? A pessoa que fica reclamando, ela se torna uma pessoa tóxica, né? E os outros não querem estar perto dela, né? Acaba que ela fica meio que isolada, né? Porque ela é tão tóxica que contamina aquele toda hora reclamando, murmurando, né? E sem contar que ela está ofendendo o Espírito Santo que habita nela, né? Porque se somos a imagem e semelhança do Senhor, cada vez que a gente reclama, a gente está reclamando dele na nossa vida, né?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas questões de reclamar e agradecer para que a gente venha alcançar cada vez mais a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? E realmente, quando tu falou ali, né, os jovens, às vezes tem, mas será? Mas eu vou fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. Mas tudo eu, não pode ser o fulano. Por que só eu, né? E Jesus, ele veio ensinar a gente a servir, né? Porque é muito mais, aquele que serve, ele é maior do que aquele que é servido. Exatamente. Isso é muito importante, gente. Aquele que serve é maior do que aquele que é servido. Então, quando você pedirem alguma coisa para vocês, lembre-se que vocês estão mais do que aqueles que estão sendo servidos. Que Deus, ele olha para isso, né? Então, e quando ele olha para nós, o que mais a gente acaba alcançando e ele acaba desejando, realizando o desejo do nosso coração, né? Quando a gente está em obediência. Imagina se Jesus dissesse assim, tudo eu não vou. Mas estava eu tenho que fazer isso. Mas estava frito essa hora, se ele dissesse assim, tudo eu não vou. Né? Eu ouvi algo referente assim, já pensou se Deus nos retirasse tudo aquilo que a gente reclama? Hoje está chovendo, Deus retirasse a chuva. Meu Deus, hoje está calor demais, retirava o sol. Essa comida não gostei, retirava a comida. Aí pensa em cada coisa que a gente reclamasse. Aí nós estávamos pelados, sem nada, sem casa, sem pai, sem mãe, sem escola, sem professor, sem roupa, sem cabelo. Tava pelado, careca pela rua, sem nada. Uma vez na igreja falaram, e se amanhã você acordasse só com aquilo que você agradeceu hoje? Que forte! Meu Deus, olha isso aí. Por isso que é importante a gente, primeira coisa do dia, a gente agradecer a Deus. Pelo menos nós teríamos Pensou Deus. se Deus acorda e fala, hoje você vai ficar só com o que você agradeceu hoje. Daí ferrou, né? Acho bom acordar e ser grato por uma listinha de coisas para garantir o dia. Gostei dessa, Mari. Isso aí foi uma dica. Anota aí para mim depois, Mari. Vai anotando essa chave aí, Mari, que isso aí é importante, Mari. Então, tem uma passagem que fala muito sobre reclamação. Eu acho que o tio Rony tem essa dica aí para nós. Sim, foi o texto até que a gente compartilhou, né, no grupo. Não sei se de repente todos conseguiram ler, que é o texto de Êxodo. Tinha passado ali texto de Êxodo 14 até o 16. Eu pedi até para a gente passar ali em relação ao 14 e 15, mais para vocês lerem e ter uma base do que se tratava, que é a famosa retirada, né, do povo do Senhor do Egito, da escravidão, né? Mas o texto aqui onde a gente vai focar mais é Êxodo 16, esse capítulo aqui. Que era para vocês terem uma base, um contexto no que a gente estava falando, como é que se deu, o que aconteceu. Não sei se todos já acharam aí. Aqui, na verdade, nem precisa. Não sei se todos conseguiram ler, mas se não leram, depois eu peço que vocês leem esse capítulo 16 e
Eu vou tentar só dar uma base aqui para a gente poder entender. Essa parte aqui já fala de quando o povo foi retirado da escravidão que estava no Egito, né? E o Senhor levou todo aquele povo, toda aquela geração para o deserto, né? Então, aqui já vou começar a ler com o início aqui, ó. E partimos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. Ó, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Então, digamos assim, uma das primeiras coisas que eles fizeram depois de ser liberto, né, eles eram escravos e foram libertos. E sem contar que se vocês forem ler toda essa parte para trás da história, eles saíram do Egito com todo o ouro do Egito. Então pensa você sendo liberto e você com toda a riqueza de uma nação, né? Só que aí que está o detalhe. Quando você vai para o deserto com o Senhor, não importa o que você tem, porque lá o Senhor vai tratar o seu caráter, tratar você como pessoa, né? E ali, de repente, o que você tem não vai te ajudar, né? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi a questão da murmuração. Aí, o 16:3. E os filhos de Israel disseram-lhe, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Eles preferiam ter morrido no Egito pela mão do Senhor do que estar ali, libertos e na companhia do Senhor. Quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Quando eu li essa parte aqui, me remeteu muito quando era lá em Sodoma e Gomorra, quando teve o dilúvio também, Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento. E aqui está, digamos, quase como isso aqui, comiam até se fartar, né? Então, isso aqui também me remeteu às coisas do nosso dia a dia, né? Será que de repente a gente não está preferindo as coisas do nosso dia, se fartar com as coisas que o mundo está nos oferecendo, ao invés de estar na presença do Senhor, ao invés de estar passando, digamos, por um tratamento, uma transformação para seguir o caminho que o Senhor espera de nós, o caminho que o Senhor já preparou para nós, para a gente alcançar aquilo que Ele almeja para nós, porque aqui o caminho deles era passar pelo deserto, mas era só passar para chegar na Terra Prometida. Então, esse era o objetivo. E o que nós estamos fazendo é a mesma coisa. Nós estamos passando pelo deserto para alcançar o reino prometido, né? Então, o que nós estamos focando? Estamos focando nas carnes, que nós comíamos até se fartar, sentado junto às panelas. Será que a gente não está focando muito nas coisas do nosso dia a dia, nas coisas que o mundo oferece, naquilo que a gente tem e naquilo que a gente gostaria de ter e não tem? Ah, eu gostaria tanto de ter aquilo, gostaria tanto. Cara, tem muita gente que gostaria poder estar aprendendo o que a gente está aprendendo, de poder estar conhecendo o que a gente está conhecendo, né? Então, o que nós estamos fazendo? Estamos murmurando ou estamos sendo gratos por aquilo que estamos recebendo, sabendo o que a gente vai receber? Porque aqui o povo também tinha uma promessa, que era só passar pelo deserto para alcançar a Canaã, a terra prometida. E nós já sabemos o que nós vamos receber. Já sabemos que a nossa promessa é um reinado com Cristo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? E aí, caíram nessa parte da murmuração, e aí o que aconteceu? O Senhor, então, enviou o maná, né? Então, o que era o maná? O maná, na verdade, não era uma provisão do Senhor para o povo, assim, para sustentar. O maná nada mais é do que o pão da murmuração. O povo murmurou, o Senhor mandou o maná. Então, automaticamente, quando você reclama, o Senhor vai te enviar algo.
mas não necessariamente que seja uma bênção. Né? O que você recebe do Senhor quando você murmura, às vezes pode ser algo não tão bom. Né? Você teria algo melhor do Senhor se agradecesse. Mas como você reclamou, recebeu algo que para você parece bom, mas o Senhor tinha algo melhor. E aí, no decorrer da história aqui, vamos pular ali para o versículo 31, depois que o Senhor mandou todo o maná, né? Ele deu algumas ordenanças que toda a congregação colhesse a sua porção diária, não podia guardar mais além daquela porção, porque senão estragava, dava bicho e mau cheiro. Né? Então você tinha que, toda manhã, você levantar cedo, antes do nascer do sol, e colher aquela porção. Né? Então, só para a gente ter uma comparação, quando o povo foi espiar a terra de Canaã, né, eles falavam que um cacho de uva eles tiveram que trazer em 2 pessoas, né, com uma vara, uma em cada ombro, e trouxeram em 2 pessoas. Aí tu vê a diferença da terra prometida, o teu trabalho é carregar um fruto do seu tamanho, gigantesco. E agora no deserto, pela murmuração, você tem que estar catando uma porção que serve só para você e só para aquele dia. Então veja a diferença. Então quando a gente reclama, a gente até pode alcançar algo do Senhor, mas talvez aquilo que a gente está alcançando do Senhor é só o reflexo da murmuração e não sendo em bênção. E aí vamos ler aqui o versículo 31, então, ó. E chamou a casa de Israel e o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolo de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e guardarás para vossas gerações. Deixa eu saber o que eu me perdi. Para que vejam que o pão que vos tem dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Isso aqui, digamos que não era sempre dizer, olha o que eu fiz para vocês quando eu tirei vocês do Egito. Na verdade, sim, eu tinha algo melhor. Mas isso aqui é para vocês ver que pela murmuração de vocês, vocês receberam só isso. Então, guardem isso aqui, que é para mais adiante vocês verem o que vocês receberam pela murmuração e o que deixaram de receber. E aqui no versículo 36, né, vocês viram que ali onde a gente leu, ele disse ali que era um gomer. Tá? Esse um gomer era a porção que você tinha que recolher diariamente para você poder se alimentar. E essa parte que me chamou mais atenção nesse texto foi nesse versículo 36 que diz assim, ó, e um gomer é a 10ª parte do efá. Esse gomer e efá são medidas que eles usavam naquela época, né? Então, eu tinha visto ali, eu só não lembro certo os cálculos ali em relação a essas medidas. Mas são medidas. Mas o que me chamou mais atenção foi eles deixar bem explícito ali a questão da 10ª parte. Até antes a gente estava conversando com a Suzana, e eu vi que na Bíblia da Suzana tem uma versão diferente. Eu não sei se quer ler isso, Suzana. O meu o jarro é a 10ª parte de uma arroba. Mas tu vê que muda ali algumas palavras, mas a palavra principal que foi o que me chamou a atenção nesse texto foi a 10ª parte. E hoje, a gente trazendo para o nosso dia a dia, se referindo à 10ª parte, o que, pelo menos para mim, o que me traz à memória é a questão do dízimo. Né? O que a gente dizima? É a 10ª parte de tudo aquilo que chega às nossas mãos. Tudo aquilo que a gente colhe, tudo aquilo que a gente recebe, a 10ª parte a gente devolve reconhecendo que Deus ele é o nosso Senhor. E aí, baseado nisso, o que o Senhor falou no meu coração? Que esse povo aqui, quando eles murmuraram, o Senhor inverteu a situação. Porque hoje, o que acontece? A 10ª parte, o dízimo, que é a 10ª parte, você devolve ao Senhor 10%,
e você fica com 90% daquilo que ele proveu para você. Só que na murmuração é o contrário. Na murmuração, você fica com a 10ª parte. Então, isso me chamou tanta atenção porque, ó, que um gomer, que era a porção que eles tinham que receber diária, um gomer é a 10ª parte de um efá. Digamos, a 10ª parte da medida completa que o Senhor tinha para eles, no caso, né? Então, veja, eles podiam ter uma medida completa do Senhor e receberam só a 10ª parte por conta da murmuração. Então, às vezes, o que a gente, murmurando, o que a gente acha que está recebendo o Senhor achando que é bênção, na verdade é só uma partezinha daquilo que o Senhor tem na completude, no completo para nos entregar. Então, o que me chamou muito a atenção nesse texto foi isso. O quão é delicado essa questão da murmuração e o prejuízo que nos traz. E às vezes a gente não percebe, mas murmurando, fica imaginando assim, ó, o quanto você deixa de receber do Senhor só por conta da murmuração. Ou seja, reclamar trava a bênção de Deus para minha vida. Exato. De eu receber uma plenitude, eu recebo só um tantinho, ou seja, só uma 10ª parte daquilo que ele queria me entregar, né? Ele teria um tantão de coisa para me entregar e ele me entrega só uma necessidadezinha básica. Só o básico para o dia. Porque a minha boca, ó, reclama. Só o básico para o dia. Que foi o que aconteceu nessa situação. Ele permitia você recolher dobrado na sexta-feira por conta do sábado. Que era o dia de descanso. Dia de descanso. Mas no restante, era só aquela 10ª parte, só aquela porção. Sem contar Então, duas coisas me chamaram a atenção nesse capítulo, né? A primeira é que ele mostra que ele é poderoso, porque fala assim, eu vou mostrar para vocês o que eu posso fazer, que é dando a carne, né? Porque a gente vai comer carne, tá? Eu vou dar uma pelada, vou mostrar que eu posso fazer. Então, vocês vão encher o bucho de carne. Vocês querem comer carne? Então tá. Aí ele mandou um monte de carne, eles comeram carne até se fartar. É só para mostrar para vocês que eu sou Deus e que eu faço mesmo quando eu quero. Mas como vocês são reclamões, vocês reclamam e não têm o coração grato, vocês vão comer só essa partezinha todo dia, até vocês aprenderem a obedecer e ser grato. Aí, quando vocês aprenderem a ser assim, aí vocês vão receber o que tem para receber. Né? Essa foi uma coisa que me chamou a atenção. E a gente precisa observar para o nosso dia a dia isso. Né? Porque Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Outra coisa que me chamou a atenção, nesse mesmo capítulo, é aquele versículo 8 que a gente estava conversando. No final do versículo 8, eles estão reclamando, né? Eles estão reclamando, eles vão lá, falam com Moisés, que Moisés é o líder deles, né? Do povo que foi liberto, tá lá no Egito, do Egito, estão lá. Eles começam a reclamar, porque a gente comia, aqui a gente não está comendo aquilo que a gente queria, e o que vai ser? Por que tu soltou a gente então? Olha como tá chato aqui, eu queria tanto comer outra coisa. Daí Moisés olha para eles e fala assim, viu? Vocês estão reclamando para mim e para Arão, né? Vocês estão reclamando para a gente? Olha, o dono disso tudo aqui é Deus. Então, toda vez que você reclama, toda vez que vocês reclamam, vocês estão reclamando do Senhor. E aí aquilo ali me chamou a atenção, porque lá no assunto anterior, a gente estava falando sobre gratidão, o que a gente falou? Que Deus criou todas as coisas, né? Deus criou o professor, Deus criou meus pais, Deus me deu todas as coisas. E aí, quando eu reclamo que a professora é chata, eu estou reclamando de Deus. Quando eu estou reclamando que a minha mãe é chata, eu estou reclamando de Deus. Eu estou dizendo assim, Deus é chato. Porque foi ele que criou, foi ele que me deu. Eu estou dizendo que ele errou, estou dizendo que ele é chato. Eu estou reclamando das coisas de Deus. E isso é muito sério, né? Porque uma hora eu digo que Deus é perfeito, que ele faz todas as coisas, que ele é o criador, daqui a pouco eu digo, não, Deus é chato, Deus erra, ele me entregou a pessoa errada, ele me entregou o professor errado, ele não sabe das coisas.
Porque todas as coisas... Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, tá, porque deu um sinalzinho de conexão. Porque todas as coisas são criação do Senhor. Tudo está sob o controle de Deus. E quando eu começo a trazer para a minha vida essas murmurações, eu estou trazendo para a vida do Senhor, estou dizendo para o Senhor, estou declarando que Ele erra, que Ele errou na criação dessas coisas. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, ter na minha mente isso, ter muito claro isso, né? E corrigir isso, me arrepender dessas murmurações e trocar de uma vez por todas da minha vida as reclamações e colocar a gratidão, né? Vamos parar com isso, vamos trazer para a realidade, porque a gente não é mais criancinha, né? Nós já somos grandinhos, a gente já tem uma consciência das coisas. A gente precisa ter consciência das coisas, que os pais se esforçam, que os professores se esforçam, né? Que os amigos ainda também se esforçam para ser amigos, às vezes falham e tal, mas a gente também, né? A gente também falha com os amigos. Então, a gente precisa ser grato também, inclusive pelos amigos, e fazer a nossa parte para que o amigo seja melhor também, porque às vezes a gente está refletindo no próprio amigo, né? Não é, Miriam? Não, Quer Suzana, falar, Miriam? Sinto que tu quer falar. não, quero falar assim, porque a gente às vezes não sabe, né? Até então a gente achava que maná era coisa boa, né? E a gente começa a estudar ali, segundo os estudos, ali está escrito que ele era uma semente de coentro, era como uma semente. Segundo os estudos, isso era cocô de pombo. Isso é muito forte. Então, assim, ó, vamos prestar atenção no que a gente está reclamando, no que a gente está falando, porque o Senhor reclamou, o Senhor mandou maná. No outro dia não podia mais porque ele cheirava mal. Então, se a gente, segundo os estudos aqui, se a gente se aprofundar mais, né, se fala que era cocô de pombo. Então, a gente precisa, em vez de pensar bem, e o povo era só para passar, como o Rony estava lendo ali, era só para ele passar. Ele não ia permanecer. E olha quantos anos eles ficaram. Então, a gente mesmo atrasa muitas vezes as nossas bênçãos. Ele realiza o desejo do nosso coração. Mas e como é que tá as nossas vontades? Como é que tá? Nós estamos obedecendo, estamos sendo gratos? E se a gente reclamar, a gente mesmo tarda as nossas bênçãos, né? A gente podia estar lá na frente, não, mas a gente está parado. Parou. E aí Deus manda o maná, né? Sem contar, né, Emilian, que a diferença de Canaã para o deserto e onde eles recebiam maná, tu vê, Canaã, eles chegavam lá e já colheram aquele fruto gigante, imenso do Senhor. O maná, além de eles terem que sair para recolher cedo, chegando em casa, eles tinham que fazer todo um processo para poder extrair somente a semente, aí depois torrar, fazer a farinha, para depois fazer o pão. Então, o que parece ser bênção, na verdade, acaba te trazendo mais trabalho, mais coisa para você fazer, e não é bênção. É só o resultado da nossa murmuração. Então, a gente precisa tomar a decisão, né? Tomar cuidado, se policiar, né? Vigiar a boquinha, observar. Suzana, só Oi? queria ler aqui de todo esse texto, Deus da saída. Não sei se tu vai querer ler aqui depois, que é aquele ponto 2 ali no livro. Pode Que ler. fala, Deus condena a murmuração? que fala, na verdade, o que Deus fez, tudo que Deus fez para eles, Deus da saída do, Sim, digamos assim, todos os motivos. Olha quantos motivos eles teriam para agradecer, né? Por mais que estivessem passando pelo deserto, eles saíram de lá milionário, porque eles saíram
com todo o ouro do... Agora tu pensa, uma nação saindo com todo o ouro e chegando numa terra prometida que colhia aqueles frutos daquele tamanho. Você tem toda a provisão do Senhor e mais todo o ouro que você trouxe de uma nação. Qual foi o teu esforço? Só simplesmente passar pelo deserto e ser grato, né? Então, aqui ele fala em relação a esse episódio que aconteceu, ele fala de tudo que o Senhor fez para esta nação e o que eles focaram. Ah, que se nós estivéssemos no Egito, né, junto às panelas de carne, digamos, preferiam estar lá no Egito ainda. Então, aqui, ó, o que Deus fez? Ó? O povo de Deus viveu como escravo no Egito por 400 anos. Deus ouviu o clamor do povo, agiu em favor deles. Note bem o que o Senhor fez. Então, o próprio povo pediu, o Senhor atendeu e depois ele reclamou, né? Parece algumas coisas assim de vez em quando que a gente acaba fazendo, mas tudo bem. Deus providenciou Moisés, que era o libertador, mandou as 10 pragas, verdadeiros milagres para que o faraó os deixasse partir, usou uma coluna de fogo. Se vocês não leram toda essa história, aconselho vocês ler para vocês entender todo o contexto de como é que o Senhor tirou o povo do Egito. Ó, usou uma coluna de fogo para protegê-los do exército de Faraó que vinha atrás deles, né? Que os perseguiu. Abriu o mar vermelho para que eles passassem a pé enxuto. Concedeu os 10 mandamentos para que o povo conhecesse a sua lei. Perdoou pela idolatria cometida aos pés do Monte Sinai, enquanto aguardavam Moisés e as tábuas da lei. Quando Moisés subiu ao monte e o povo ficou, e todo aquele ouro que eles tinham recebido do Egito, eles transformaram num bezerro. Então, isso o Senhor perdoou. Então, foi livramento, o Senhor foi perdoando, o Senhor foi protegendo, foi dando direção no caminho, foi abrindo o mar, foi providenciando tudo, tudo. E o povo ainda murmurou que preferia ainda estar lá no Egito. Então, às vezes eu fico pensando, será que a gente não... Será que às vezes quando a gente reclama, será que a gente não está fazendo como eles, preferindo estar no mundo, voltando a fazer o que a gente fazia, as práticas que nós tínhamos sem ter Cristo? Então, e eu vou mais fundo ainda. Será que quando a gente reclama, será que a gente não está reclamando e murmurando diretamente de Cristo? Porque foi Ele que nos resgatou, né? Foi Ele que nos deu a libertação. Quando Ele morreu, Ele nos libertou do pecado. Porque aqui, como o povo era escravo do faraó, nós éramos escravos do pecado. Então, é a mesma coisa. Éramos escravos. O Senhor libertou o povo lá, Cristo nos libertou aqui. Então, a mesma coisa. Será que a gente não está reclamando agora que estamos libertos, e estamos só passando pelo deserto para alcançar o reino? Será que a gente não está preferindo voltar a não ter Cristo? Só para a gente pensar um pouquinho. Então, toda essa lista aqui faz a gente refletir um pouquinho de tudo que o Senhor fez. E fora que, se a gente for ler a Bíblia toda, fala, e o nosso dia a dia também fala sobre o que o Senhor faz para nós. Muitas coisas que a gente às vezes nem percebe quantos livramentos nós temos pelo Senhor, e às vezes a gente acaba não agradecendo, né? Então, eu acho um assunto bem, bem profundo isso aí. Sim. Por isso é importante a gente estar se policiando, né? Observando o que tem saído da nossa boca, se a gente realmente está sendo grato, se a gente não está reclamando, a gente está cuidando disso para respeitar, né? Respeitar as pessoas e principalmente o Senhor, né? Amá-lo. É isso? Mais alguém quer fazer algum comentário? Mari, quer falar alguma coisa? Sofia, Breno, Guga, Jana, Gabi. Ninguém hoje? Todo mundo quietinho. Como a gente tinha falado antes, né, Susana, é legal, assim, até
a gente está estudando alguns temas da Bíblia, né? Mas tentando trazer para o dia de hoje. É legal que todos, não sei se todos têm, mas se todos tiverem, sempre acompanhar com a Bíblia e com um caderno e anotando. E é legal também, assim, ó, vocês sugerirem temas de assunto, o que vocês gostariam de ver, quais são as dúvidas de vocês, né? Qual é o assunto que vocês gostariam de ser abordado, e até vocês mesmos, vocês têm essa liberdade, né? De vocês lerem um texto e dizer, gostaria de falar sobre esse texto, e vocês trazer o que vocês entenderam sobre esse texto, né? Até para fazer o quê? Desafiar também a gente, a ir buscar, a ver o ponto de vista de vocês, jovens, o que vocês passam no dia a dia, né, no início a gente estava falando sobre esse conhecimento que a gente acaba, numa conversa, acaba se revelando dentro dessa conversa, que são chaves, que a gente vai no dia a dia, se a gente prestar atenção, opa, peraí, que isso aqui é uma chave. Surgiu essa questão, qual é o caminho que eu vou tomar? Se eu tomar para cá, eu sei que murmuração vai me trazer um prejuízo. Ao invés de me trazer bênção, vai me trazer um prejuízo. Ou para cá, eu sei que o Senhor vai me abençoar. Então, essas chaves, é legal, assim, vocês ir trazendo assuntos para que quanto mais a gente buscar e buscar fundo, tanto com experiência ou na palavra, que isso se revele para nós e fique mais fácil até para a gente ter as nossas escolhas no nosso dia a dia. Uhum. Então, por isso é importante os jovens trazer assuntos, participar e colocar o seu ponto de vista no que é falado aqui. Porque pode não parecer, mas não é porque nós somos mais velhos e temos um pouquinho mais de experiência que a gente não pode aprender com vocês. Sim. Vocês vivem, às vezes a gente não vive, né? É isso, então. Vamos orar para encerrar, então. Miriam, pode orar para a gente para encerrar? Sim, sim, claro. Você ora pelo Alisson. Pai amado, Pai querido Senhor. Pelo Alisson, sim. Isso, que ele pediu oração. Pai amado, Pai querido Senhor. Nos colocamos na Tua presença nessa noite, Pai. Pedimos pela vida do Alisson, Pai. Guarda a vida dele, Senhor, Pai. O Senhor conhece o seu coração, Pai, neste momento. Te damos graça, meu Pai, por este momento que a gente teve aqui em comunhão, aprendendo uns com os outros, Pai. Que o Senhor desperte, meu Pai, cada jovem nesta noite, que o Senhor guarde cada palavra no seu coração, que o inimigo não venha roubar, não venha matar os seus sonhos, não venha roubar as palavras que foram colocadas hoje nessa noite, Pai. Agradecemos, Pai, a todo instante, Pai. E, Senhor, meu Pai, nesta noite, guarda cada um deles, guarda o seu lar, guarda a sua família, guarda os seus sonhos, Pai. E que possamos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este tempo precioso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tu tá mutada. Se tu quiser desativar já o botãozinho de gravar. Vamos tirar uma foto? Gabi, se quiser abrir para a gente tirar foto.